Em meados do século XX, aqui na América havia dois jovens evangelistas muito talentosos. Eles entraram em cena juntos. Você conhece um deles muito bem, Billy Graham. Sua história é de conhecimento comum. O outro provavelmente você nunca ouviu falar. Seu nome era Charles Templeton. Junto com Billy Graham, Charles Templeton e outro pregador chamado Tory Johnson, que eu conheci para quem preguei quando eu era jovem, fundaram o que é conhecido como Jovens por Cristo, para alcançar os jovens com o Evangelho. Sempre se disse que Charles Templeton era o pregador mais talentoso. Ele era inteligente, ele era irresistível na sua personalidade, ele era cativante, ele foi eficaz, ele era bonito. Em 1946, a Associação Nacional de Evangélicos concedeu um prêmio bizarro chamado, na tradução livre, mais usado por Deus. Que coisa ridícula. Como se eles soubessem. Eles deram esse prêmio a Charles Templeton. Ele e Billy Graham começaram a pregar juntos e foram chamados de gêmeos do pó de ouro, na tradução. Charles Templeton ofuscou Billy Graham. Ele era mais eloquente, era mais brilhante, era um orador mais polido. E os dois fizeram uma viagem pregando pela Europa. Eles foram para a Inglaterra, Escócia, Irlanda, Suécia e em outros lugares. Eles tinham um programa de televisão semanalmente que abrangia o país, CBS, NBC, até os anos 50. Eles eram plantadores de igrejas. Charles Templeton estava envolvido nisso. Charles Templeton se tornou pastor. Ele realizou reuniões de jovens com milhares de pessoas. Ele foi para o seminário de Princeton. Ele pregou nos Estados Unidos para multidões de 20 mil pessoas. Ele pregou por uma semana inteira na Universidade de Yale. Charles Templeton. Ele estava no auge do seu ministério na década de 50, quando anunciou que era agnóstico. O que significa que ele não sabia em que acreditava. Ele rejeitou a Cristo, ele rejeitou o Evangelho, ele rejeitou as Escrituras. Na biografia dele diz que ele leu Thomas Paine em 10 dias. Além disso, ele leu Voltaire, Bertrand Russell, Robert Ingersoll, David Hume e Aldous Huxley. Uma lista de ateus. Ele abandonou todo o cristianismo e toda a verdade bíblica. Ele se tornou jornalista no Canadá. Em 1999, ele escreveu um livro de memórias a respeito da sua vida, intitulado Adeus, Adeus. E nele, ele listou suas razões para rejeitar o cristianismo e se tornar um ateu. Ele abandonou todo o ministério naquele ponto em 1957, voltou ao Canadá, entrou na escuridão eterna e na apostasia. Ele blasfemava de Cristo pelos anos restantes e ele morreu em total descrença. Em 2001, Charles Templeton estava morrendo como ateu. Segundo as pessoas que ali estiveram, essas foram as últimas palavras. Eu tenho saudades de Jesus. Eu sinto falta de Jesus.